Hoje o tema da live é diálogo, né? Como melhorar o diálogo no casamento, que é uma coisa muito importante, né? Sempre que fala qualquer coisa sobre casamento, está lá o diálogo. Só que não é só isso, né? Então, eu entendo quando as pessoas falam, Adriele, a gente não tem diálogo. Então, hoje vou explicar alguns pontos importantes e você vai ver claramente, né, como você pode estar resolvendo isso aí no seu relacionamento. Ana Carla entrou. Qual que é a primeira coisa importante sobre essa questão de diálogo no relacionamento, tá? É você criar pontos em comum com o seu parceiro, tá bom? E não é você ter pontos em comum. Veja bem, são duas coisas diferentes. É você criar pontos em comum com aquela pessoa, tá? Porque nós gostamos de quem se parece conosco. Então, o que acontece muito na época do namoro, né, da paquera aí? As pessoas se interessam, né, pela outra pessoa, de verdade. Então, mesmo que ela não tenha tanta afinidade com X coisa ou Y coisa, ela começa a se preocupar em criar momentos que a pessoa, que ela vai ter pontos em comum com aquela pessoa. Então, ela cria, tá? Só que na paquera, isso parece muito normal. Só que depois que casa, as pessoas não querem mais fazer isso. Elas querem empurrar a goela abaixo, né? O tipo dela, o jeito dela e a pessoa que pronto, entende? Então, é um ponto que você às vezes deixou passar, esqueceu ou não atentou, porque muitas coisas na época do namoro, da paquera, acontecem de forma muito intuitiva, né? Então as pessoas não atentam muito para o que está acontecendo ali, mas elas existem. E criar esses pontos em comum vai fazer toda a diferença aí nessa questão do diálogo, tá bom? Outra coisa sobre isso é você ter planos em comum com a pessoa, sabe? Ter alguma coisa que vocês lutem juntos, do tipo, a gente vai fazer tal coisa juntos, nós temos o plano, o sonho de fazer isso, de fazer aquilo, porque tem casais que eles realmente não têm nada, eles não fazem nada juntos, sabe? Então, essa é uma coisa também que é importante. Jane, mas eu não tenho nada em comum com meu parceiro, você não tá entendendo. É como eu disse, sabe? Não é para você ter, é para você criar. E como você faz isso? Um exemplo claro, aqui em casa a gente queria muito. Eu sempre quis ter plantas em casa, sabe? Eu sempre quis ter beija-flores, especificamente beija-flores. E eles nunca vinham em casa, porque não tinha flores, né? Não tinha flores que eles gostavam aqui. Então eu e meu marido, a gente foi atrás de saber o que atraía os beija-flores, né? E meu marido gosta muito também do pássaro e foi um ponto que nos ligou, porque ele gostava muito mais do que eu, ainda sempre gostei de plantas, mas não podia ser qualquer planta. Mas os beija-flores nos ligou, né? Então a gente eu criei esse ponto em comum aí e eu comecei a pesquisar plantas específicas de beija-flores. E automaticamente o que aconteceu? Eles começaram a vir. Entende? Eles começaram a vir, aqui é cheio hoje em dia aqui em casa, então tem muitas plantas que eles gostam, então eles ficam o tempo inteiro aqui, né? Desde manhãzinha até o finalzinho da tarde, eles estão o tempo inteiro aqui. O que eu quero dizer com isso? Você às vezes nunca parou para prestar atenção, né? No que você pode estar criando em comum com seu parceiro aí. Então isso vai ajudar muito, sabe? Nessa questão do diálogo. Isso é sinergia, sabe? Então, não é a questão de tipo, não, mas a gente não combina nisso, Jane. Meu marido gosta de música, eu gosto de arte, eu gosto de qualquer outra coisa, mas se você prestar atenção, você pode sim criar algo em comum aí com seu parceiro, sabe? E isso é o que falta, porque se você ficar esperando, do tipo, mas isso combina, isso não combina, isso eu gosto, você nunca vai ter diálogo, porque quando você estava na época da paquera, o seu marido falava assim, tal coisa, sistemas não sei do que lá, cantor XY, você achava, nossa, que legal, tudo era legal para você. Né? Lá você estava criando pontos em comum com a pessoa, entende? Você estava criando sinergia com ela. E depois parou, né? Depois parou, assim. Eu vou explicar mais, sabe? Isso não quer dizer perder tua essência, mas eu vou explicar melhor, mas fica aí, que você vai começar a entender sobre isso. Por exemplo, já criei vários pontos em comum com o meu parceiro,
né, com meu marido. Então, esse do beija-flor foi um que foi bem recente, e outro também foi taekwondo, tá? É uma luta que meu marido já fazia há muito tempo, desde a infância, e ele voltou a fazer, foi uma coisa que eu incentivei por causa dos exercícios físicos, enfim, e ele gostou muito e achou legal e começou a fazer. Eu achei uma ótima oportunidade de criar mais um ponto em comum com o meu parceiro ali e passar é uma hora de treino que ele faz, mas é uma hora que eu estou conectada com ele, entende? Então é um ponto que eu criei, né? Eu peguei esse gatilho aí para mim, porque as mulheres espertas fazem isso, elas estão antenadas a tudo que acontece ao redor, elas não ficam à mercê do tipo, se o marido tal coisa, ela reage. E não é assim, entende? Você tem que estar mais no controle das coisas. Então, o que eu passo para as minhas alunas é justamente isso, serem mulheres estrategistas, não perderem oportunidades, e não só isso, criarem oportunidades, tá? Então, não é para você pensar em um ponto em comum, é para você criar, porque se você não tem diálogo com seu parceiro, é porque não existe nada em comum aí, entende? Mas tem, se você procurar, você vai conseguir com certeza, tá? Então, o que aconteceu? Taekwondo. Legal, eu já faço exercícios, eu já tenho os exercícios que eu gosto de fazer normalmente, mas eu percebi que isso ia ser ótimo, e foi mesmo, sabe? Então, eu já comecei a praticar uma arte, né, que eu queria, e eu passo tempo com meu marido, e ele conversa comigo, e ele conta as coisas, e como que é movimento X, como surgiu esse movimento, a história do taekwondo, e ele vem e me ensina, porque ele vai na aula, ele vem e passa para mim, e a gente tem altos papos legais, entende? E eu crio conexão com meu marido quando eu faço isso. E sempre que o meu marido quer conversar sobre taekwondo, ele vem falar comigo, que sou a esposa dele, entende? Então, nesse momento, eu criei um vínculo ali com ele. Porque quando a esposa não faz isso em casa, o marido fica horas no futebol, fica horas no videogame, fica horas falando não sei com quem lá no celular. E ela fica de lado, só que ela não está no controle disso, entende? Você tem controle sobre isso. Então eu não sei o que seu marido gosta, não sei o que é atrativo para ele, mas eu acho que uma hora do seu tempo, do seu dia, você pode fazer algo que vai criar esse vínculo aí com seu parceiro. Eu acredito nisso, porque uma hora do meu tempo, do meu dia, para mim ficar ali com meu marido falando de uma coisa que é importante para ele, para mim é uma hora, entende? Mas que faz toda a diferença no restante. Vocês estão me entendendo? Que faz toda a diferença no restante, tá? Então, sempre que o meu marido tem campeonato, qualquer coisa, eu tô lá na torcida, entendeu? Eu crio o mesmo vínculo, eu tô ali para marcar o meu território mesmo. Então, a primeira coisa, o motivo que falta diálogo nos relacionamentos é justamente isso. Antes tinha interesse em criar vínculos, depois não tem mais interesse. Acabou, casou, acabou. Cada um pro seu canto, cada um com seus gostos, cada um com seus hobbies, me deixa em paz. E aí, é por isso. É por isso que acontece o esfriamento, entendeu? E não tem mais interesse no que você faz, tá? Eu quero fazer minhas coisas. Só que sempre é o que eu falo para você. Todo espaço vazio tende a ser preenchido. Se não é por você, vai ser por outras pessoas e depois você vai perceber o esfriamento. Claro que vai. Né? Você vai ver, só que quando você percebe já está longe demais. Então, a primeira questão é justamente isso. A falta de diálogo é porque faltou criar vínculo. Antes tinha isso e agora não tem mais, entendeu? Então, teve um programa uma vez que eu gosto muito, que foi eu não sei se o programa era do Fábio Júnior ou se era da Patrícia de Sabri, eu não sei. Mas vai, acho que te ilustrar bem isso que eu tô querendo te falar, tá? E tava lá no programa e tudo mais, e aí ele começou a cantar pra ela, tá? Foi bem na época antes deles se casarem. Eles se separaram agora, mas foi antes deles se casarem, naquele momento da conquista, né? E aí ele começou a cantar pra ela, e ela contando alguma coisa lá e tal. E aí ele falou, que interessante. Criando vínculo, olha só, se interessando pelo que a outra pessoa tá falando. A gente faz muito isso na paquera, né? Na época de namoro, a pessoa tá falando blá, 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 que você nem tá entendendo direito, mas, nossa, é super interessante. Uau, que legal. E sorri, né? Só que a gente para de fazer isso depois que casa, e esse é o problema. Então é bem legal essa cena, porque você vê claramente as coisas acontecendo ali, sabe?
E eu falo muito isso aqui na minha casa, sabe? Quando meu marido começa a contar umas coisas, o sistema não sei do que, sabe? Que não é uma coisa assim que é muito interessante para mim, mas eu falo assim, fala mais. E aí ele já sabe, ele dá risada porque ele sabe que não é um assunto que é muito interessante para mim, mas ele continua falando porque ele sabe que eu estou querendo entender, eu tô querendo ouvir a voz dele, eu quero saber, eu quero saber dele, entendeu? Eu quero que ele continue falando porque eu gosto de ouvir ele falando. Então eu tenho isso muito forte na minha casa, tenho muito forte na minha relação. E as pessoas falam, Jaylee, é por acaso que o seu casamento é ótimo hoje. Não, não é por acaso. Eu faço as coisas, todas que eu ensino aqui, que eu venho aqui falar pra você, eu aplico. Então, pode aplicar que funciona, tá? Então se interessa mais pela outra pessoa, ok? Então, recapitulando, esse primeiro aqui é o pilar que eu quero te falar. Cria. Tira da mente que você tem que ter algo em comum. Não, quando você quer conquistar, você cria, tá? Você cria um vínculo com a pessoa. Então começa, e isso tem a ver com a segunda coisa, que é conquista. Como que você vai fazer isso? Conquista a pessoa, não é quem fala, mas quem escuta. Então, quando meu marido está falando, eu estou escutando. Fala mais. Lembra da frase? Fala mais. E aí, quando ele está falando, eu estou escutando. Porque nesse momento, além de ouvir, eu estou conquistando, só que também eu consigo saber o que é importante para ele. Meu marido gosta disso. Meu marido gosta daquilo. E aí eu sei como criar esse vínculo com ele através dessas pistas que ele me passou, entendeu? O problema é quando a mulher ela nunca ouve. Ela só fala. Ela só quer falar. Ela nunca escuta a outra pessoa. A outra pessoa é que tem que fazer tudo para ela. Mas ela nunca presta atenção no marido. Ela nunca presta atenção no que ele tá falando. E tem uma coisa bem dramática que eu quero falar para você aqui, tá? Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre garotas de programa. Até teve algumas reportagens também na televisão há um tempo atrás aí. Mas a gente sempre acha que, inclusive com casos extraconjugais, que eu sou totalmente contra, mas a pesquisa, enfim, era uma pesquisa, né? E a maioria das garotas de programas falaram que nem sempre, tá? O homem ia para fazer sexo. Nem sempre. Às vezes acontecia, mas ele queria a maior parte do tempo ficar conversando. E como elas ouviam, elas fidelizavam essa pessoa com elas. Você está me entendendo a gravidade disso? Nós temos tudo, né? Nós temos o poder de fazer, a gente entrega isso para uma terceira pessoa que não tem, às vezes, a metade da beleza que você tem, a inteligência que você tem, mas ela escuta. Ela se interessa, ela cria um vínculo com a pessoa que é o seu marido. Você tá me entendendo isso? Eu achei um absurdo isso na hora que eu ouvi, mas é verdade. Entende? Então, nem sempre eles vão para transar com elas. Eles vão para conversar, para ter alguém ouvindo, para ter alguém se interessando por eles. E às vezes nós temos a oportunidade, a gente perde a oportunidade, entendeu? Então eu não sou a favor, nunca vou ser disso, eu acho que não justifica a pessoa trair ou etc. Mas você entendeu aqui o ponto que elas deixaram escapar, que elas falaram ali? Então os maridos vêm porque eles querem conversar às vezes, entendeu? Eles querem alguém ouvindo eles, querem alguém se interessando, criando um vínculo. Porque antes você criava e agora você não cria mais, entendeu? Antes ele era o cara pra você, agora quero nem saber o que você tem pra me falar, entende? Então eu sei que você pensa assim, Jaylee, mas meu marido só é grosso, meu marido só é aquilo, meu marido só é aquilo. Mas é justamente porque falta, sabe, o interesse também da tua parte nesse aspecto, de criar o diálogo, porque a gente tem muito controle do que a outra pessoa pode fazer a partir da nossa ação, entende? Então, lembre-se disso do segundo ponto. Vocês estão anotando? Porque isso aqui é aula, viu? Não é entretenimento, isso aqui é aula. Então, o primeiro ponto é criar vínculo. O segundo ponto, como você faz isso, é você escutando, tá? Então, você escuta e aí você começa a conquistar e aí você tem ideias do que você vai fazer, tá? Terceiro ponto, observar e modelar. Tá ligado um pouco com o ponto anterior. Sabe por que eu te falo isso? Porque tem mulheres que acham assim, que conquistar a outra pessoa
é fazer tudo que a outra pessoa quer ficar bajulando, quer ficar paparicando. Gente, eu sou totalmente contra isso, sabia? Eu acho que você tem que ter personalidade, entende? Eu já vou explicar que é um dos pontos aqui também. Mas não quer dizer isso, quer dizer você ser uma observadora. Por exemplo, tem uma história que é bem legal, que é o seguinte. O meu sogro, ele gosta muito de orquídeas, tá? Meu sogro, ele gosta muito de orquídeas. E ele sempre morou longe da gente, né? E a gente queria criar o quê? Um vínculo maior com ele. Então, em uma das visitas, ele veio, ficou um tempo aqui em casa. E a gente falou assim, como criar um vínculo com ele? Ah, tá, observando o que ele gosta. Ele gosta de orquídeas. Ele tem muitas orquídeas mesmo lá, sabe? Muitas. E aí eu falei assim, já sei, vou estudar sobre orquídeas. E comecei a estudar sobre orquídeas e descobri que na cidade tinha um orquidário muito legal, com várias espécies diferentes. E quando ele veio, a gente falou, vamos no orquidário. Ah, pra que eu falei isso? Nossa, ele abriu o sorriso, e aí eu percebi que a gente criou um vínculo maior, sabe? Ele se abriu um pouco mais, comigo principalmente. Ele sempre foi muito reservado, muito, como eu vou dizer pra vocês, mais das antigas, sabe? Muito assim, muito cauteloso mesmo. E a partir desse momento eu vi que ele se abriu mais. Então a gente começou a conversar mais. E como eu já tinha estudado um pouco sobre as orquídeas e tal, eu falei, você sabe dessa espécie? Ele falou, sim, eu tenho lá em casa. E é assim que cuida. E aí até me deu algumas orquídeas que eu tenho até hoje aqui em casa. E eu comecei até a gostar de orquídeas, sabe? Mas eu criei um vínculo com ele. Porque eu queria me aproximar, eu queria ter diálogo com ele. Vocês estão me entendendo como é que faz esse negócio? Então, assim, não é tão difícil de observar. E aí você pergunta assim, Jaylee, mas aí tem pessoas que vêm até mim hoje, né, e vê que eu tenho orquídeas e tal, e falam, nossa, mas você é uma fã de orquídeas mesmo, né? Você é apaixonada por orquídeas. E eu penso, mais ou menos, né? Do tipo assim, não necessariamente. Mas eu quis o quê? Como eu quis criar um vínculo com o sogro para que ele se aproximasse mais da gente, que a gente tivesse mais diálogo, eu fui pesquisar sobre isso e deu muito certo. E não necessariamente que eu gosto, mas na mente dele eu sou uma apaixonada por orquídeas, assim como ele. E nós gostamos de quem se parece conosco. Se você observar o seu melhor amigo, sua melhor amiga é aquela que ouve sua história. Ela te admira nas coisas, ela criou um vínculo com você. Você assistiu o filme tal? Assisti, nossa, que legal, criou um vínculo, entendeu? Você leu tal livro? Nossa, a pessoa já sabe o livro todinho. Então, assim, você pode criar vínculo com quem você quiser. Você só precisa ser uma observadora e prestar mais atenção, porque as coisas estão aí, só que você não está enxergando. Você deixa isso de mão beijada para que outras pessoas façam. Quem, Jay? Os pais do seu marido? Os colegas e as colegas, entendeu? Do seu marido. Pessoas em volta, pessoas que talvez nem tenham tanta intimidade, não fazem nada para o seu marido, mas conseguem criar um vínculo maior com ele do que você mesmo, entendeu? Então, observe e modele, tá? E essa é uma dica também, é modelar as pessoas que o seu marido tem mais convívio, né? Que ele tem mais afinidade e vai te ajudar. Então, assim, uma dica que eu observei no meu sogro mesmo, né, o que ele gostava, mas você pode observar se você já não tem diálogo mesmo com seu marido, você não conhece nada dele, que eu acho um absurdo, mas se você não conhece nada dele, comece a observar como as pessoas que ele convive mais com os amigos, o que eles conversam, o que eles fazem, né? E aí você pode ter uma ideia bem legal aí do que fazer, né, nessa situação de como você começar a criar um vínculo. E seja sincera, sabe? Seja sincera. Não é bajulação que eu estou propondo aqui. É você se interessar mesmo. Eu acredito que 1 hora do seu dia você pode fazer isso. Entende? Sabe por quê? Porque você faz isso às vezes com outras pessoas sem perceber. Seus filhos. E você deve fazer mesmo se você tem filhos. Às vezes, assim, não é interessante às vezes para a mãe ficar lá meia hora, 40 minutos, 1 hora sentada no chão ali brincando de boneca. Às vezes a mãe já cresceu, ela tem outras coisas para fazer, né? Ela tem outras coisas na mente. Mas para o filho, para a filha dela, é importante esse momento dela estar ali brincando de boneca, entendeu? Brincando de carrinho, ou seja lá o que for.
Porque é importante para o filho. Eles estão criando o quê? Um vínculo. Estão tendo diálogo, estão conversando. Um filho adolescente que gosta de, sei lá, de rock. É um ótimo vínculo aí para você ter com ele. É você criar, você pesquisar um pouco mais sobre isso e tal banda. E aí, como é que tá as coisas? Você cria vínculo com seu filho. E aí, quando ele tiver alguma coisa para falar sobre isso, ele vai vir falar com quem? Com a mãe. Entendeu? E aí você já livra um pouco dele estar falando com más companhias, né? Mas a pergunta é, por que você não faz isso com seu marido? Se ele veio ainda antes, possivelmente, dos seus filhos, né? Por que não faz isso? Porque ele foi a sua primeira conquista ali, né? Então, pensa um pouco sobre isso e você consegue fazer. Então, o diálogo é uma coisa primordial e às vezes você está perdendo uma grande oportunidade de ter sinergia aí com seu parceiro. Pode ser que você descubra uma pessoa super interessante, sabe? E eu gosto muito de ouvir as ideias do meu marido, eu gosto de conversar com ele. Então a gente conversa muito mesmo sobre vários assuntos, porque eu permito isso, sabe? Eu sei que isso é importante num relacionamento. E eu prezo muito isso na minha casa. Então quando a gente tá assim um pouco distante, eu já pego alguma coisa e já vou pra ação, entende? Então não espera as coisas ficarem ruins demais. Não espera você fazer o pedido de divórcio ao seu marido. Né? Comece a colocar em prática aí algumas coisas e isso vai te ajudar muito, sabe? Talvez você nunca tenha pensado por esse ângulo, mas vai fazer toda a diferença para você. E o quarto ponto, se valorize. Né? O que eu estou propondo para você é justamente que você não seja uma pessoa também sem personalidade. Não é isso, tá? Mas que você procure pontos em comum, que você crie, né, pontos em comum aí com seu parceiro, mas sem perder a sua personalidade, sem ser aquela mulher pegajosa, aquela mulher que não dá uma pausa, que não dá um refrigério, né? Mas com equilíbrio, entende? Eu tenho as minhas atividades que eu gosto de fazer, os meus hobbies também. Quando eu falo de você se interessar por algo que o seu marido goste, que ele criar um vínculo com ele, não quer dizer você abandonar você, nem a sua personalidade. Na realidade, quando você for se valorizar mais, vai ser até mais atraente para o seu parceiro, entende? Porque lá atrás, se você observar, você tinha uma vida, ele tinha uma vida. E isso fez com que ele se apaixonasse por você ser quem você é, entende? Então, só que você procurava criar um vínculo com ele também, você procurava ouvir ele mais. Mas isso não quer dizer apagar você, isso quer dizer você criar algo com ele, entende? Então tem um equilíbrio aí, porque tem mulheres que elas abafam elas mesmas e fica sendo só o que a outra pessoa quer. E não é isso que eu tô te propondo aqui, isso não é bom, entende? Então, eu gosto de fazer, eu amo costurar, eu amo criar peças, eu gosto de praticar esportes, eu tenho meus próprios hobbies, entende? Então, eu gosto de criar receitas diferentes. Então, eu tenho os meus momentos. Mas isso não impede em nada que eu crie momentos com o meu parceiro também, tá? Você não precisa isolar ele também. Tem mulher que é 8 ou 80, né? Ou você fica comigo, ou você faz tudo do jeito que eu quero, ou também não quero fazer nada que você quer, entende? Não é necessário isso. Tem mulheres que são muito pegajosas mesmo, toda hora quer ficar pegando o celular do parceiro, toda hora, que não sei o que, ela só quer... ela faz tudo, né, pela outra pessoa, ela, tipo, fica neurótica. E não é isso que eu estou propondo. Sabe? Quando você se valorizar, quando você for uma pessoa interessante, quando você pesquisar sobre outra pessoa, sabe? Você vai ser um imã de atrair, sabe? Por onde você for. Então, eu não me apago, eu não me abafo, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha personalidade e isso faz com que meu marido, na realidade, se interesse ainda mais por mim. Mas ele sabe também que eu crio laços com ele, que eu me interesso também pelas coisas que são importantes para ele. E sabe o que é mais legal disso? É que eu percebo que ele fica mais apaixonado. Olha que interessante, né? Eu não precisei me isolar, não precisei me abafar, quanto mais eu me valorizo, parece que mais ele gosta. E só que eu percebo também que ele observa muito essa questão de criar vínculo com ele, sabe? Ele até observa, assim, algumas pessoas em volta que ele sempre fala, nossa, mas eles não fazem nada junto, eles não conversam. Então, para ele é estranho isso. Porque em casa, na casa dele, ele tem muito isso, entende? Ele não precisa procurar lá fora. Então, sempre que ele quer fazer alguma coisa, tal, que é legal para ele, ele propõe primeiro para mim, que sou a esposa dele. E não para outras pessoas, porque normalmente eu me interesso pelo que ele gosta.
Você tá me entendendo? Então, é isso. Quarto ponto, se valorize. Não é bajulação, não, babando, babeira, não, viu? É se valorizar e ser uma mulher estrategista. Você tá me entendendo? Não é babar em cima do marido, é você se valorizar e ser esperta, tá? E criar pontos de conexão aí com o seu parceiro. E qual que é o erro disso, né, Jane? Qual que é o erro? Tem dois erros. O primeiro é esse, que a mulher faz tudo. Tem dois erros. Primeiro, ela faz tudo que o marido quer. Ela não tem personalidade, entendeu? Se o marido quer assistir X coisa, ela fica sentada lá assistindo e ela nem gosta. Se o marido quer ir não sei o que, ela vai e fica lá. Se o marido tal, ela faz tudo para ele. Mas ela se abafa. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é justamente o contrário, né? A mulher não ouve o marido, não se interessa por ele, tudo tem que ser para ela. Ah, mas o meu marido não quer assistir filme comigo, ela só quer assistir filme romântico. E o cara gosta de filme de ação. E aí já dá briga porque ela quer só pra ela. Ela não quer criar vínculo com ele também. E aí eu sei que você tá pensando, tá? Muito bonito, Jay, isso aí que você tá falando, só que assim, a outra pessoa também tem que criar vínculo comigo, não é não? Ela também tem que se interessar por mim. Mas primeiro você se interessa pela outra pessoa, se você quer uma mudança real, entende? Primeiro você faz, primeiro você planta. Eu não sei em que lei, em que planeta que as coisas são diferentes, mas nesse planeta que eu vivo aqui, primeiro você planta para depois você colher. Então não tem essa questão de ser diferente disso. Então se você quer uma mudança aí do seu parceiro, plante, tá? E vai ser muito rápido. Essa questão do diálogo vai ser rápida de você resolver, tá? Só que entenda que precisa de um equilíbrio. E esse é o sexto ponto que eu quero falar com você. Tem que ter tipo uma pirâmide, tá? Quais são os 3 pontos aqui que você precisa entender? Equilíbrio entre o que o meu marido gosta, criar um vínculo ali no que ele gosta, criar um vínculo no que eu gosto, e cada um e ter esses pontos em comum, entende? Você faz o que você gosta, ele faz o que ele gosta, mas vocês têm os pontos em comum ali. Que daí fica ótimo esse equilíbrio, entende? Porque como é que funciona aqui em casa? O meu marido gosta muito mais de filmes de ação. Eu gosto de filmes assim que tenham mensagens boas, sabe? Não só aquele romance meleca, mas filmes mais leves aí, digamos assim. Então a gente divide, entende? Uma vez a gente vai no cinema ver um filme de ação, outro dia a gente vê um filme que tem mais a ver comigo. E quando ele vai assistir um filme de ação, eu não fico reclamando. É uma coisa que é criar vínculo, é uma coisa que é importante para ele. Depois a gente faz alguma coisa importante para mim. Quando você faz pela outra pessoa, ela meio que fica com uma certa dívida, digamos assim, de te agradar também, sabe? E na maioria das vezes a gente procura um filme que tenha os 2 pontos, sabe? Que seja um filme certamente de ação, mas que também tenha uma mensagem legal, sabe? Que eu vou gostar também, assim. Então, funciona muito bem, sabe? E eu acredito que hoje você não estava tentando para algumas coisas aí, sabe? Mas é importante você... Por que não tem diálogo? Entende? Porque tá faltando essas coisas aí, você pode corrigir com esses pontos que eu te falei, tá bom? Outra coisa que eu quero falar aqui sobre isso pra gente encerrar. A solução, muitas vezes, está no problema, tá? Jane, como assim? Eu recebo muitos relatos de pessoas que elas falam que o marido fica só no videogame, só no celular, ou só em coisas assim. E a solução está no problema. Eu vou contar um relato, eu não sei se ela tá aqui, mas tem uma amiga minha, o nome dela é Cris. Eu acho muito interessante uma coisa que ela faz, que é o seguinte, o marido dela, ele gosta de videogame. E aí, ela joga videogame com ele. Eu não sei se ela gostava de videogame ou não antes de conhecê-lo, mas o fato é que ela é muito esperta, entendeu? Então sempre eu vejo eles juntinhos, curtindo ali, né, e jogando videogame. E aí o que acontece? Tem marido que fica 5, 6 horas no videogame. Eu recebo relatos de esposas me falando isso. E aí a solução está no problema. Então, ao invés da pessoa só ficar reclamando, o que ela faz? Já é um vínculo com a pessoa. Então ela vai, tira um tempo ali e fala, ó, meu amor, já jogamos aqui, agora vamos fazer outra coisa. Porque daí ela vai afastando um pouco mais, mas ao mesmo tempo cria um vínculo com a pessoa, entendeu? Então, ela tinha um problema enorme que ela estava deixando passar a oportunidade de usar esse problema para uma solução. Então, é uma dica que eu dou também para você, sabe? Porque, assim,
Tem uma que falou aqui: bom dia, Jaylee, meu marido gosta muito de forró, de ir em forró, e ela não gosta. Olha, eu também não gosto de forró, sabe? Acho aquele som muito alto, aquelas coisas, mas o fato é que ele gosta. E se você não for com ele, é muito pior, entende? Então, assim, quando você começar a ir, tipo assim, tira um tempinho, você já combina antes, fala, olha, vou contigo lá, e você aproveita, sabe? Tenta aproveitar, e ele vai ficar cuidando muito mais do território dele, porque quando uma pessoa vai, assim, numa festa com um homem, automaticamente o marido ele tira os olhos de outras fêmeas, tá? Vou fazer um vídeo só sobre território para vocês depois, para vocês entenderem melhor. Mas aí ele passa a cuidar da fêmea dele, entende? Por quê? Porque tem outros machos lá nesse lugar. E aí ele vai ficar olhando mais para você. Então assim, eu sei que você não gosta de forró, eu entendo você, tá? Mas é uma forma de você ir tirando ele aos poucos. E aí você vai mostrando outras coisas. Por exemplo, o equilíbrio que eu falei. Se você já foi com ele lá, mesmo você não gostando, você estipula já um tempo para não ficar muito tempo lá, mas você aproveita mesmo com ele e ele vai... O ponto positivo disso é que ele vai começar a cuidar do território dele, que é você. Porque se você deixar ele sozinho, você deixa o seu território livre, tá? E o território dele também fica descuidado, tá me entendendo, né? E aí você, depois, na próxima vez, você já combina antes. Fala, olha, beleza, vou lá com você agora, mas na próxima vez eu quero que você vá em tal lugar comigo, tudo bem? E aí, beleza, e ele vai concordar possivelmente, entende? Ali na hora, porque ele tá querendo muito ir no forró, então ele vai concordar. E aí você vai mostrando outras coisas legais pra ele também, que tem a ver com o seu universo, entende? É o equilíbrio aqui. E aí pode ser que depois ele já comece a gostar mais da sua coisa do que da coisa dele, entende? Mas não ir junto, porque assim, eu não sei, tá? Só tô aqui, não sei. Quem que perguntou? Kaká. Pode ser que ele já dançava forró? Pode ser que vocês tenham se conhecido no forró? Não é mesmo? E aí, de repente, do nada, você quer cortar isso? Aí não dá. Então, vai cortando aos poucos. E a forma de você colocar esse limite, olha que legal, né? O limite, ele pode ser colocado de tantas formas, mas você pode colocar o limite se interessando e criando um vínculo com seu marido. Isso é fantástico, não é? Isso é estratégia, entendeu? Porque se você ficar, você só vai no forró, você só vai no forró, você não dá valor pra mim, ele tá nem ouvindo o que você tá falando, entendeu? Mas quando você se arruma bem gata, tá? Quando eu digo gata, é gata mesmo. Aquela fêmea que ele precisa ficar de olho lá no forró, entendeu? Você cria um vínculo com ele, vocês vão conversar mais, você vai curtir, vai dançar com ele e ele vai ter que tirar os olhos das outras fêmeas e ficar com os olhos em você. E isso é um ponto super positivo. Ele vai pensar 2 vezes antes de querer ir no forró de novo. Tá? Isso já é um ponto positivo. E você já coloca os limites ali. Só que você colocou os limites sem brigas, entendeu? E aí da outra vez você já propõe outra coisa. E aí você vai tirando ele aos poucos, sabe? Vai mostrando outras possibilidades. E vai ser muito bom. Mas se vocês se conhecerem no forró, tipo assim, não tem muito, né, o que falar. Tipo, é um corte muito drástico. E aí é legal você fazer dessa forma. Por enquanto, tá? Até você ir mostrando outras coisas ali pra ele. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu tô falando? Tem 2 perguntas aqui, ó. Jaylee, mas o meu marido é muito tímido, sabe? E eu sou mais uma pessoa mais falante e tudo, então ele não conversa, é difícil, tal. Olha, tudo bem, eu entendo, tem personalidades sim, que são mais tímidas, é normal, mas o seu marido conversa com alguém sim, tá? E as pessoas tímidas, elas são mais tímidas com pessoas que elas não conhecem, mas com pessoas que elas conhecem, elas falam bastante, entendeu? Então, às vezes ela não tem ponto em comum com você, mas pode ser que ela tenha com outra pessoa, entende? Então, se você fizer isso que eu estou falando aqui, vai dar certo. E você vai criar um ponto em comum com ele, e aí sem perder a sua personalidade, mas falando, você vai mostrando outro universo para ele nesse ciclo, entende? Mas se ele é tímido, não é desculpa para você não ter diálogo com seu marido. Não é desculpa. Entende? Porque eu conheço várias pessoas que são bem tímidas, mas comigo a pessoa se abre, conversa, sabe? Então, porque eu procuro criar um ponto em comum com aquela pessoa. Sempre. Então, é porque você não tá criando nada aí com seu marido, você não tá observando, você não tá escutando. Então, se você observar essa pessoa que fez a pergunta, ela se preocupa muito com ela. Do tipo assim, mas eu sou mais falante, eu gosto de fazer tal coisa.
Então ela não tá equilibrada naquela pirâmide que eu falei. Ela só quer fazer coisas importantes para ela, entendeu? E na relação, lá no começo, não era assim não, né? Não era assim. Você já sabia que ele era tímido, não sabia? Era interessante para você, não era? Você não encontrava vínculos com ele antes? Então, observa um pouco mais aí que você vai encontrar de novo, entendeu? Outra aqui. Mas o meu marido só quer conversar com os amigos dele. Bom, agora você já sabe por quê. Porque os amigos dele têm pontos em comum com ele, entende? Gostam de coisas que ele gosta, e conversa com ele coisas que ele gosta, entendeu? Então os amigos dele é mais esperto às vezes que a esposa. Porque os amigos dele, tipo, procura saber o que ele gosta, procura saber o que, sabe, cria vínculo. E a esposa não. Porque eu te digo uma coisa, eu tenho certeza, tá? Que o meu marido, no momento, ele gosta de conversar mais comigo do que com outras pessoas. Então eu cuido muito disso. E se eu consigo, você consegue também, sabe? Então a gente põe muita desculpa para as coisas, do tipo assim, ah, mas é que não sei o que, não sei o que. Mas é, se tiver mais é que, já tá dando desculpa. Então, se não tem diálogo, é porque algum desses pontos que eu falei aqui não estão bem estruturados aí na sua relação. Porque eu posso te garantir uma coisa, tá? Te garantir. Se eu chegar ali na fila do banco, qualquer lugar, eu posso mirar em uma pessoa. Eu consigo criar vínculo com essa pessoa, se eu quiser. Entendeu? Já começo pedindo alguma coisa, daí já... Ah, que não sei o quê, tipo, porque assim, eu já tenho um estudo de personalidade, então eu consigo ver a personalidade da pessoa só pelos traços do rosto, pela forma do corpo. Então pra mim já fica mais fácil, mas mesmo assim, já chego já sabendo a personalidade da pessoa, já começo a conversar sobre coisas atemporais, né, do tipo tempo, tal, e aí eu já vou conversando com a pessoa e já ouço o que a pessoa tá falando, escuto, tá? E aí ela vai me contar algumas coisas e aí eu vou pegar o vínculo que eu preciso. E aí eu já vou criar um vínculo com essa pessoa. Pra mim é tão fácil, entendeu? E você tá com seu marido aí, não é possível, você consegue, entende? E às vezes a gente pensa assim, Diego, mas é que eu tenho mais afinidade com pessoa X ou Y. Às vezes, sim, a gente tem mesmo, de acordo com a personalidade, mas se essa pessoa que você não tem tanta afinidade for uma pessoa esperta, ela consegue fazer você gostar dela, entende? Através dessa questão que eu falei pra você aqui, procurando coisas que você gosta, falando de coisas que são interessantes pra você, elogiando, entendeu? Então você já vai começar a achar essa pessoa muito bacana. É muito legal isso, não é? Então, o que eu quero dizer pra você é que você tem controle sobre as coisas. Sempre é o que eu falo. Esposa esperta é esposa estrategista, entendeu? Nada é por acaso. Ela não é uma pessoa reativa. E é isso que eu ensino as minhas alunas a serem, né? Mulheres fortes e estrategistas. Tudo que está acontecendo, ela sabe. Ela tem um porquê. E ela nunca deixa passar uma oportunidade. E quando não tem oportunidade, ela cria a oportunidade. Entendeu? Então é isso que eu quero falar para você. Beatriz, minha dificuldade é voltar a ter diálogo. Agora não tem mais, Beatriz. Agora eu te dei a chave do sucesso aí, hein? E eu te garanto, pode fazer. Se não funcionar, você pode vir aqui e escrever de ele não funcionou. Eu garanto que funciona. Garanto. Pode fazer. Direitinho, né? Faz do jeito que eu expliquei aqui. Essa live vai ficar disponível no Instagram, no Stories. Depois, quem tá chegando agora, a gente já tá encerrando, mas vai ficar lá. E depois vai ficar essa aula completa no YouTube, tá? Para você poder anotar tudo certinho depois e aplicar aí. Primeiro gostaria de dizer Alves Rejane, né? Primeiro gostaria de dizer que amo suas lives, que bom. Jaylee, meu esposo não me ajuda muito, tudo em casa é dividido. O que faço? Além de tudo isso, o que sobra para a mulher se cuidar? Olha, eu posso fazer uma live só sobre isso, né? Sobre atividades rotineiras da casa e etc. Como é super importante essa questão de dividir tarefas. Mas por enquanto já tem um vídeo lá no YouTube que eu explico bem certinho aí como agir em relação a isso, tá? Então dá uma olhadinha lá enquanto eu não faço. Tá. Lembra do forró que eu tava falando aqui, ó? A Cacá. Já viu como eu sabia que vocês já se conheceram no forró, Cacá? Ó, ele já dançava antes da gente se conhecer e esse forró que ele gosta de ir. Pois é.
entendeu? Você já sabia, não é uma surpresa para você. Você já sabia que ele era do forró, entendeu? Então faz isso que eu falei que vai funcionar. Dá uma estratégia para tirar do celular. Foi só o que eu disse aqui nessa aula. Só o que eu disse. Entendeu? Se ele fica no celular, não tem diálogo com você. E aí é só aplicar. Viu, Gilde? Só aplicar. Se a pessoa tá no celular é porque ela não tem nada de importante, nada de interessante para fazer, a pessoa pega o celular. Já viu isso? Você tá lá na fila do banco, você não quer conversar com ninguém, tem que ficar esperando, aí o que você faz? Se você não levou nenhum livro, né, que seria bem mais interessante, você pega o celular. Pegou o celular, quer dizer, não acho vocês interessantes, não tenho diálogo com vocês, não quero conversa. É isso que significa pegar o celular. Ou, aqui no celular tem pessoas que me acham mais legal, que me acham mais importante. É por isso que eu fico aqui no celular. Então, põe em prática isso aí, dessa live é pra você, entendeu? Que tem o marido no celular, que tem o marido no videogame. É pra você. Diálogo, a falta de diálogo é porque tem algum desses pontos que eu falei pra você faltando. Tá? E é muito importante, sim, o relacionamento. Só que muitas pessoas falam assim, tem que ter diálogo, tem que ter diálogo, tem que ter diálogo. É tudo com o telelivre que você vê que tem que ter diálogo. Só que nunca explica como fazer isso. Né? E a maioria das pessoas, você tem que ver os pontos em comum com ele. Talvez você até tenha, mas aqui a minha proposta é para você criar, entendeu? É para você criar pontos. Não fica esperando aparecer, não. Cria. Tá? Porque assim, eu criei aqui, não tinha nem um beija-flor, que era um ponto comum com meu marido, e coloquei um monte de planta aqui, agora já tem. Taekwondo, começou a fazer taekwondo, também faço taekwondo. Por quê? É um ponto em comum aí com meu marido. Você acha que eu vou deixar outra mulher que tá lutando taekwondo e criando aí conversa com meu marido? Eu não. Entendeu? Se ele for fazer ser cientista, se ele for mecânico, eu vou achar um ponto em comum. Eu vou pesquisar sobre isso, eu vou falar sobre isso. 1 hora do meu dia eu posso fazer isso, entendeu? Você passa muito mais tempo no celular se você for analisar. Você acha que não pode criar um ponto comum com o seu marido? Então, é para criar, não é para ficar esperando não, tá? Para criar, porque eu posso pegar qualquer estranho na rua que nunca me viu na vida e eu consigo criar um ponto comum com essa pessoa, tá? Então não é desculpa não. Então é para criar, não é para ter pontos em comum, é para criar os pontos em comum, ter sinergia, ver aí na sua casa o que seu marido gosta, você sabe, alguma coisa, né? Vocês vão se ligar de alguma forma aí. Depois você escuta. Não é só falar, escuta, tá? Que daí você vai saber certinho. Observe e modele as pessoas em volta. O que essas pessoas fazem pro seu marido? Por que ele fica tanto tempo no futebol? Por que ele fica tanto tempo no celular? Com quem que ele tá falando? O que essas pessoas falam pra ele? O que as pessoas fazem com ele? Então fica ligado, entendeu? Começa a modelar, né, o melhor amigo dele, né, os pontos positivos que esse melhor amigo faz pra ele, entendeu? Porque assim, se o seu marido tem um melhor amigo, uma melhor amiga aí, você tá perdendo espaço, entende? Depois, se valorize também, tá? Observe, mas se valorize. Cuide mais de você, faça as coisas que você gosta, porque isso vai ser mais atraente para o seu parceiro. Acredite em mim. Não é só ficar pegando, não, pegajosa. Não dá um respiro para a pessoa, né? Não dá um respiro. Veja quais são os seus hobbies também, fala dos seus hobbies também, porque daí você vai ter aquele equilíbrio, entende? Da pirâmide que eu falei. Um dia faz uma coisa que o marido gosta, outro dia faz outra coisa que você gosta, e vocês vão criando pontos em comuns aí. E é isso. E a solução está no erro muitas vezes, tá? Está lá no problema. Se é o problema do celular, se é o problema do videogame, lembra da história da minha amiga Cris, né? Que ela vai tirar um tempo lá pra jogar o videogame. Aqui em casa, meu marido não gosta de videogame, ainda bem, porque eu não gosto também, mas se ele gostasse, eu faria a mesma coisa. Tipo, ia aprender um jogo lá, ia pegar ele no jogo, ganhar dele no jogo, entendeu? Que aí ele ia criar mais vínculo comigo de alguma forma. Então, ou futebol, meu marido também não gosta de futebol, mas tem muitos maridos que gostam, entende? Então, sei lá, 1 hora ali, ficar com seu parceiro não vai fazer mal para você, entende? Vai fazer muito bem, vai ter diálogo os dois. Então, assim, seja esperta, entendeu? Seja inteligente. Porque se você observar, 1 hora do seu tempo, você passa aí fazendo coisas que não são úteis. Então, faça alguma coisa de útil a partir de agora. E aí sim você vai criar diálogo, tá? Eu gostei muito da live de hoje, sinceramente. Eu gostaria muito de ter aprendido tudo isso dessa forma tão, sabe, tão testada, que funciona na minha época, lá atrás, lá há muitos anos atrás. Então você não precisa passar por tudo que eu passei, todos os erros, todos os estudos, 10 anos de estrada aí, para descobrir essas coisas que eu tô te falando aqui.
tudo explicadinho, ponto, entendeu? Se você seguir esse cronograma, vai funcionar. Vai ter diálogo, eu garanto isso, tá? Então é isso, um ótimo dia para você, já coloca em prática hoje. E eu quero ver os comentários depois. Jair, fez isso, deu muito certo. Comecei a fazer assim e, nossa, realmente funciona. Porque funciona mesmo, tá? Eu aplico na minha casa isso. Todos os dias eu aplico, entendeu? E nesse exato momento aqui, o que eu estou fazendo é lutar taekwondo, a gente conversa sobre as coisas, eu sempre estou criando algum ponto de ligação aí com o meu parceiro. Então vai lá e arrasa no dia de hoje e lembre-se, com a técnica certa, o resultado é bem diferente. E eu te encontro na próxima live, viu? Até mais. Tchau.